risco de pobreza caiu para 15,4% em 2 anos, mas as desigualdades têm persistido em Portugal. Em 2024, 1 em cada 6 crianças vivia na pobreza, segundo os dados do relatório Portugal Balanço Social 2025. Ora, os dados mostram que 1 em cada 20 crianças pobres teve fome e não comeu por falta de dinheiro. Em 2024, das 301 mil crianças pobres em Portugal, quase 5% não tinham segurança alimentar e metade não conseguia participar numa atividade extracurricular ou de lazer por motivos económicos. Ora, queremos olhar para estes dados do barómetro, perceber também qual é o caminho e aquilo que no terreno também as instituições acabam por enfrentar. Para isso são nossas convidadas esta tarde Susana Peralta, investigadora e uma das autoras deste balanço, e também em estudo Elizabeth Santos, da Rede Europeia Antipobreza, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco. Comece por si, Susana Peralta, para olharmos para estes dados e começamos pelas boas notícias. É que a taxa de pobreza, naquilo que vocês encontraram, está a diminuir. Ainda assim, dão também essa nota, é que ainda há muitos, os números ainda são elevados, ainda há muitos pobres e desta vez há aqui uma nota especial para os dados que encontraram nas crianças. Exato, obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui no Porto Canal e boa tarde, Elizabeth. Então, de facto, nós o que fazemos é conjugamos uma série de fontes de dados, o inquérito às condições de vida e rendimento, mas também o inquérito ao emprego e dados da segurança social, para no fundo procurar traçar aqui um retrato da situação socioeconómica das famílias residentes em Portugal ao longo do ano mais recente para as quais há dados, umas vezes é 24, outras vezes é 25, mas efetivamente encontramos uma diminuição da pobreza que já é sustentada, portanto a percentagem de pessoas que vivem abaixo do limiar de pobreza desde 2023 que tem vindo a reduzir, o que é enfim, uma excelente notícia. Agora, nós sabemos que continua a haver nichos de pobreza, ou seja, isto é a percentagem da população que vive em Portugal que é pobre, mas depois quando nós vamos, por exemplo, olhar para as pessoas que estão desempregadas, vemos que são 40% que estão na pobreza. Quando olhamos para as famílias numerosas, para as famílias monoparentais, também vamos ter maiores percentagens de pobreza, temos maior pobreza na região do Alentejo ou nas regiões autónomas. Portanto, o que este tipo de dados, que são dados de inquérito do INE, mas depois nós, enquanto investigadores, trabalhamos os microdados e, portanto, fazemos vários cruzamentos entre tipos de famílias, regiões onde vivem, a relação com o mercado de trabalho, etc., nós verificamos que, de facto, continua a haver grupos socioeconómicos, tipos de famílias, regiões, até setores de atividade nos quais as pessoas trabalham que acabam por colocá-las em maior risco de pobreza e, portanto, isso obviamente convoca uma reflexão de políticas públicas mais direcionadas a esses grupos. E, de facto, é algo que é conhecido, que as crianças são sempre um grupo que estão especialmente vulneráveis em situações de pobreza. E a razão para isso é que as famílias com crianças têm uma maior necessidade de recursos, uma vez que as crianças consomem recursos, não é? Têm de comer, precisam de sítios em casa para viver, têm que ter vestidas e têm despesas diversas, mas, no entanto, as crianças nunca trazem recursos, e ainda bem, não é? Portanto, as crianças não trabalham, não ganham dinheiro, e é por isso que, normalmente, nós encontramos sempre maior pobreza nas famílias com crianças e, sobretudo, nas famílias em que há um desequilíbrio, por assim dizer, entre o número de crianças e o número de adultos, famílias monoparentais, famílias olham numerosas. também... Sim, desculpe, força. Não. E olham também, no caso das crianças, para esse impacto, ou seja, é impossível dissociar os números que acabam por encontrar e o impacto que isso depois tem a longo prazo. Sim, nós sabemos que crescer na pobreza é uma enorme limitação para o futuro das crianças, não só o futuro no sistema educativo, como depois o futuro, enfim, enquanto adultos, na idade adulta, a capacidade de terem empregos mais bem remunerados e, no fundo, também deles próprios escaparem da situação de pobreza quando estão adultos. Portanto, nós sabemos que a pobreza, infelizmente, se transmite de geração em geração, porque crescer na pobreza limita muito as possibilidades das pessoas. É como se nós estivéssemos a amputar-lhes o futuro. E é por isso que nós devemos ter uma preocupação, enfim, não é a única razão pela qual devemos ter uma preocupação especial com a pobreza infantil, mas é uma das razões. O que esta última edição do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento permite fazer, portanto, este inquérito mede sempre as chamadas situações de privação, que nós estamos habituados a analisar e a ver nas notícias, a capacidade das pessoas fazerem face a despesas inesperadas, manterem a casa aquecida, manterem a casa arrefecida no verão, etc. Mas nesta edição olhou para especificamente medidas de privação infantil, ou seja,
no fundo, itens de consumo, ou coisas às quais as pessoas têm acesso, que só faz sentido perguntar às crianças, como as famosas atividades extracurriculares, ou se participam ou não numa viagem escolar que exija um pagamento extra por parte das famílias, e o que nós verificamos é que, de facto, nestas cerca de 300 mil crianças pobres que há em Portugal, por exemplo, as tais metade não conseguem ter acesso a uma atividade extracurricular ou de lazer, cerca de um quinto aproximadamente não participa nas viagens escolares que requerem um pagamento, nem tem capacidade para convidar a casa, enfim, amigos e, no fundo, ter uma vida social apropriada para a idade. E isso nós sabemos que são grandes limitações, não só no bem-estar destas crianças, sabemos que criam situações de grande frustração e sentimento de exclusão, ou seja, as crianças sentem que no fundo não têm direito a aspirar ao mesmo tipo de atividades e ao mesmo tipo de futuro que os seus pares não pobres e que têm acesso a este conjunto de atividades aspiram, e portanto estamos verdadeiramente a condicionar estas crianças e já agora uma última nota, quer dizer, independentemente da nossa... Todos nós temos opiniões políticas legítimas acerca da responsabilidade das pessoas pobres na situação de pobreza, não é? Portanto, há pessoas que acham que é mais da responsabilidade da pessoa pobre, há pessoas que acham que é menos da responsabilidade e mais da sociedade, das oportunidades, pronto. Independentemente dessas opiniões políticas, que eu repito, são legítimas dos dois lados do espectro, penso que ninguém vai defender que a responsabilidade da pobreza infantil é das próprias crianças. Portanto, as crianças são sempre vítimas. E essa é outra razão, obviamente, que convoca uma política pública mais musculada, por assim dizer, para combater estas situações de pobreza e privação das crianças. Já lá vamos a essa política pública, analisando também o que temos hoje em dia. Eu já volto à conversa com a Susana Peralta, aqui em estúdio vamos perceber a realidade da Rede Europeia Antipobreza, Elizabeth Santos, porque vai muito de encontro a estes dados e àquilo que encontram. É a mesma tipologia, a questão das crianças, as famílias monoparentais, também são os grupos que vocês encontram como mais vulneráveis e acabam por trabalhar mais diretamente. Bom dia, obrigada pelo convite. Uma palavra também à professora Susana Peralta e também de apreço pelo relatório, que é profundo e vai para além dos dados do Eurostat, por isso são importantes para olharmos para a pobreza. Sim, quando nós trabalhamos sobre dados, trabalhamos com os mesmos dados, trabalhamos também com o ICOR, que é o mesmo inquérito que está na base do balanço social. Obviamente há sempre formas diferentes de olhar para os dados. Por exemplo, nas crianças, é importante falar da pobreza das crianças, mas é também importante falar da pobreza dos jovens, dos 15 aos 19 anos, que foi onde aumentou a pobreza. Os jovens têm uma taxa de pobreza de 23,3%, enquanto a média nacional é de 15%. Ou seja, há grupos dentro da população mesmo infantil e todas as outras, que estão um pouco escondidas nas médias e que, por vezes, são os grupos mais vulneráveis e onde vem aumentando a pobreza. E consegue-se perceber o porquê? Ou depois aí já é um trabalho mais profundo que deve ser feito agora ao analisar esses dados? Há várias questões. Há uma questão mais estatística, obviamente, que o peso de um adolescente no próprio rendimento do agregado é maior e, por isso, também o risco de pobreza é maior. Mas, para além das questões do rendimento, há que olhar também para as outras questões. Há que olhar para a educação. Até que ponto a educação está a ser, de fato, este elevador de mobilidade social, ou até que ponto o aumento da escolaridade dos jovens simplesmente acompanha o aumento da escolaridade da população e não traz um acréscimo de maior capacidade de sair da pobreza. Essa é uma questão que temos que refletir. Outra questão é as próprias transferências sociais e o trabalho, o papel da proteção social no apoio aos jovens e às crianças. Não conseguimos olhar especificamente para os jovens, mas olhando para as crianças, o papel das transferências sociais melhorou ou diminuiu mais do que em outros anos o risco de pobreza. Isso é extremamente importante. Mas quando olhamos para a realidade europeia, continuamos entre os países que menos reduz a pobreza através das prestações sociais, inclusive das crianças. Somos o 6º país que menos reduz. Por isso, continuamos a ter um sistema de proteção social que, sendo importante, obviamente é um pilar no combate à pobreza, não acresce a sociedade portuguesa uma resiliência suficiente para lidar com situações de crise, como são as situações que estamos a viver e que podemos vir a viver. Nós temos um sistema de proteção social que não cobre uma parte significativa das pessoas, ou seja, se olharmos mesmo olhando para a população em situação de pobreza, pouco mais da metade das pessoas em idade ativa recebe algum tipo de prestação social. A média europeia é de 72%.
há uma grande distância naquilo que é a nossa proteção social e a nossa capacidade de, através da proteção social, prevenir situações de pobreza, lidar com situações de crise, sejam sociais, sejam individuais, e reduzir, combater a pobreza. Nós ainda temos uma grande dificuldade a esse nível. E é por isso que há pouco Susana falava na questão de uma intervenção mais musculada, mais direcionada para estes grupos vulneráveis, e aquilo que lhe pergunto, porque estamos a olhar para dados de 2024, 2025 até, como falou, mas se o poder de compra aumentou, seria mais ou menos expectável que as pessoas estivessem melhores, ou que grande parte das pessoas estivessem melhores. O que eu lhe pergunto, e já olhando um pouco para a situação atual, perante o aumento da inflação, o aumento do cabaz essencial de preços, se de certa forma não podemos aqui entrar numa situação mais complicada, perspectivando já os dados deste ano 26 e 27 por aí. Sim, eu queria secar, sim, obrigada pela pergunta, eu já vou responder essa questão específica do período inflacionista atual, que eu acho que é um tema importante. Só para complementar um bocadinho o que disse a Elizabeth Santos, ou seja, nós, na nossa análise, quando nós estávamos a falar de crianças, nós íamos até aos 18 anos, portanto incluíamos de facto os jovens, a que a Elizabeth aludiu e bem, porque de facto o grupo com maior taxa de pobreza dentro dos menores de 18 é efetivamente o grupo dos 12 aos 17 anos, e era 1 em cada 5 jovens em 2024, quase 1 em cada 5 jovens. Isto tem, enfim, nós não temos resposta cabal para porque é que há mais pobreza neste grupo etário, embora seja verdade que as transferências sociais dirigidas às famílias com crianças, o abono de família e a própria garantia para a infância, que é uma transferência específica para as crianças em situação de pobreza extrema, são transferências sociais que são mais generosas para crianças de mais tenra idade e, portanto, isso também pode estar aqui a determinar uma parte desta dificuldade em chegar aos adolescentes. Nós por acaso aqui no nosso trabalho do Portugal Balanço Social fizemos durante o ano passado uma análise da pobreza segundo outra perspectiva, ou seja, a perspectiva que nós utilizamos na União Europeia para calcular a pobreza, para fazermos estudos de pobreza, é baseada numa ideia, num conceito de pobreza relativa. Portanto, as pessoas são pobres em Portugal quando o seu rendimento está abaixo de 60% do rendimento mediano. E portanto tem a ver, no fundo, à medida que o país fica mais rico, a linha de pobreza sobe, se o país ficar mais pobre, a linha de pobreza desce. Portanto, é um conceito de pobreza tem a ver com como é que eu me comparo com o nível de vida mais ou menos expectável, normal do país, que o Eurostat convenciona, que são os tais 60% do rendimento mediano. Existem formas alternativas de analisar a pobreza pela capacidade de fazer face às despesas essenciais. É assim que, por exemplo, nos Estados Unidos se calcula a pobreza. E nós no Balanço Social fizemos um trabalho desses para Portugal. E essa capacidade de pagar as despesas essenciais parte sempre do custo de um cabaz de bens. Portanto, nós o que fizemos foi pegarmos nas diretrizes da DGS para uma alimentação saudável, que a DGS tem essas diretrizes por faixa etária, e isso tudo porque eu vou de encontro àquilo que a Elizabeth disse, ou seja, de facto, os adolescentes têm necessidades, por exemplo, calóricas bastante mais importantes do que as crianças de mais baixa idade. Esta nossa medida de pobreza oficial da União Europeia que nós adotamos neste trabalho não capta este efeito das necessidades adicionais de despesa a que um adolescente acarreta, mas, por exemplo, nesse trabalho que fizemos, que media a pobreza pela abordagem de capacidade de pagar as despesas essenciais, de facto notava-se então ainda mais aí uma maior prevalência de pobreza nos adolescentes e que de facto tem a ver com estas necessidades calóricas essenciais, mais exigentes, enfim, por fases de crescimento, são coisas técnicas, mas que têm uma tradução económica. E isto o que quer dizer é que nós devíamos ter uma preocupação acrescida por esta situação de pobreza, ou seja, se nós temos aqui estes adolescentes em situação de pobreza, e se nós sabemos precisamente que eles consomem mais recursos às famílias, isso devia-nos, obviamente, se calhar questionar, e agora falando um bocadinho das políticas, por exemplo, porque é que nós temos transferências sociais que, no fundo, são mais generosas para crianças de mais tenra idade, e o que estes números mostram é que, se calhar, não devia ser assim, ou que, em todo o caso, vale a pena questionarmos. Relativamente ao período inflacionista que estamos agora a viver, ou seja, é claro que nós ainda não temos aqui os dados de 2026, porém, nós temos alguns indicadores que nos mostram de que maneira é que a situação das famílias em 2024 e 2025 as deixa mais ou menos bem preparadas para enfrentarem um período inflacionista. E, por exemplo, nós vemos que
1/3 da população pobre tem encargos habitacionais excessivos. Ora, encargos habitacionais são encargos que são muito fixos ao longo do mês, que não permitem uma grande flexibilidade de gestão do orçamento pela família. Nós vemos que 54% das pessoas que são pobres não conseguem assegurar uma despesa inesperada, 13% já têm atrasos nos pagamentos, já tinha antes de 2026, atraso nos pagamentos de hipotecas ou de contas regulares, como água, gás e eletricidade. 27% está sobreendividada, 41% declara que tem dificuldades para chegar ao fim do mês com o seu rendimento. Portanto, não é nada difícil adivinhar que estas pessoas, no momento em que há um aumento da inflação e com essa inflação concentrada em bens essenciais, na alimentação e depois no custo dos transportes, é evidente que estas pessoas vão estar em grandes apertos, porque de facto elas não têm margem de manobra na gestão do seu orçamento para fazerem face, enfim, para acomodarem este choque inflacionista. As pessoas que têm mais disponibilidade orçamental têm várias maneiras de acomodar choques inflacionistas. Podem cortar em consumos que não são essenciais, podem, por exemplo, quando vão às compras no supermercado, fazer uma gestão com os produtos mais baratos, os produtos da época, ou as marcas mais baratas, as marcas brancas em vez das marcas mais luxuosas. As pessoas que já estão na gestão do limite do seu orçamento não têm nenhuma destas capacidades de ajustamento e nem sequer têm poupanças, por exemplo. Aliás, 13% já têm pagamentos em atraso. Pelo contrário, são pessoas já endividadas, não é? Se há 27%, que é quase 1/3, está sobreendividado. E, portanto, de facto, nós vemos aqui que há uma parte substancial da nossa população, enfim, há uma parte substancial, em todo caso, da população que já vive numa situação de pobreza, que neste momento, certamente, não está a conseguir, não tem almofada nenhuma, nem na gestão do orçamento, nem nas poupanças, para conseguirem acomodar esta crise inflacionista sem cortarem coisas absolutamente essenciais. E isso chama, obviamente, para a necessidade de políticas públicas que em períodos inflacionistas deviam ser sempre direcionadas às famílias mais pobres, em vez de termos políticas públicas que procuram chegar ao bolso de toda a gente. Nós devíamos estar a focar-nos apenas e só na bolsa das pessoas que têm menos dinheiro. Muito bem, já voltamos à conversa, Elizabeth Santos. Esta ideia ou a forma como estas transferências acabam por ser feitas ou as medidas protecionistas que existem através dos vários mecanismos, acha que poderiam ser afinados, revistos, melhorados? Tem que ser, necessariamente, porque de fato falta um longo caminho a fazermos dentro do próprio contexto europeu de melhorar as nossas políticas europeias. Agora, é importante também sublinhar que nós estamos a fazer um caminho, por exemplo, nós em termos europeus, nós temos uma meta de combate à pobreza, uma meta definida, compara com dados de 2019, nós estamos a nos posicionar até de uma forma melhor do que a média europeia, mas estamos muito longe de conseguir alcançar a nossa média, ou seja, apesar desta evolução que estamos a ver no combate à pobreza, de redução de taxas de pobreza, nós estamos a meio do caminho para conseguirmos chegar à nossa meta de redução de 765 mil pessoas em pobreza e exclusão social. Nós só percorremos 23% desse caminho. Por isso, neste momento, se não avançarmos e se não investirmos em políticas mais eficazes de combate à pobreza, nós não vamos chegar à nossa meta e a União Europeia muito menos, porque está ainda mais afastada. Nós agora temos uma estratégia europeia de combate à pobreza que consideramos que traz muito daquilo que nós defendemos. Vem trazer mensagens que são importantes para o combate à pobreza. Vem nos falar da importância de combater a pobreza durante todo o ciclo de vida da pessoa, desde da infância, a juventude, idade ativa e idosos. Chama-nos a atenção para a importância de combater a pobreza nos diferentes níveis, desde o nível europeu ao nível local, passando para o nível nacional e regional. Chama-nos para a importância de envolvermos as pessoas na monitorização e na construção das políticas. Chama-nos para a importância de uma coisa muito importante, que é termos nas reformas e nas novas medidas que vão sendo criadas, formas de fazer aqui uma blindagem em relação à pobreza, ou seja, não é claro o que eles querem, mas daquilo que nós interpretamos, uma capacidade de avaliar se essas políticas vão ter um impacto no combate à pobreza. Isso é extremamente importante. Agora, essa estratégia também ainda é pouco clara em como vai se concretizar.
E isso seria importante, porque a verdade é que as políticas europeias têm tido um grande impacto, uma grande influência nas políticas nacionais. Por exemplo, a garantia para a infância que se falava agora é uma medida europeia. E se aumentou o impacto das transferências sociais nas crianças, no combate à pobreza, uma parte terá sido provavelmente por causa dessa garantia para a infância, e o fato de ser implementada a nível europeu leva a que nós não nos distanciemos. Mas é importante que essas medidas sejam mais reforçadas e que trabalhem não só a proteção social, mas que trabalhem o acesso a serviços de qualidade. A habitação é essencial, porque neste momento é aquilo que estrangula o orçamento das famílias, mas é também o pilar de uma inclusão social, é ter a habitação digna, que traga saúde, que traga condições de vida, que traga capacidade de estudo para as crianças, o acesso à saúde, o acesso à educação, a inclusão social, a inclusão laboral, e essa estratégia também chama a atenção a necessidade de ser em trabalho digno e não a inclusão por inclusão, sem um trabalho que permita combater a pobreza e que reproduza a pobreza. É importante um salário, um trabalho que traga um salário digno, que traga proteção social. Dados de empregados, pessoas empregadas, mas que continuam na pobreza. Continuamos a ter, tem vindo a reduzir, mas a verdade é que por debaixo dessa média, dos quase 8% ou 9%, temos grupos particularmente vulneráveis. Temos aqueles que não são trabalhadores por conta de outrem, onde a pobreza e a exclusão social atinge, penso que 28% ou 25%. Temos os que são trabalhadores por tempo parcial, os que estão com contrato a prazo. Todas essas situações têm valores muito elevados e nós continuamos, apesar de termos reduzido no nosso ranking, nesses grupos continuamos no top 10 dos países mais vulneráveis. Por isso temos um caminho longo, apesar do aumento dos rendimentos do trabalho, e o relatório aponta exatamente para isso. O aumento dos rendimentos e o salário mínimo e do salário médio é importante, mas tem que ser acompanhado por outras questões e tem que permitir acompanhar a qualidade de vida e o aumento da habitação. Muito bem, fica essa nota final, nós não temos mais tempo. Elizabeth Santos, agradeço-lhe por ter estado connosco esta tarde. Muito obrigada também à Susana Peralta, esperando que esse relatório sirva também de guia para algumas políticas públicas. Obrigada pela disponibilidade. Nós regressamos amanhã com um novo tema aqui ao Porto Canal. Fique desse lado e continue na nossa companhia.